Agora o próximo tópico do edital é a semântica. Claro, pessoal, que quando a gente pega semântica, a gente traduz semântica por sentido. E no edital vem assim, ó, sentido próprio e figurado. O sentido próprio e figurado está ligado à linguagem literária e não literária. Então, só pegando esse tópico aqui, ó, sentido próprio e figurado, o sentido próprio é a linguagem lógica, é a denotação, sentido único e real. Aquilo que nós vimos na aula passada, pessoal, quando eu pego uma palavra e uso no seu sentido real, né? Flor, aquela flor ali no pátio é linda. Então, estou falando literalmente da flor. O sentido figurado é a linguagem figurada, é a conotação, são novos sentidos. Maria é uma flor. Claro que literalmente não tem como a Maria ser uma flor. Então, ligando a aula passada, o sentido próprio, a linguagem lógica é denotação sentido único. Aqui, pessoal, é aquele tipo de texto não literário. Tudo aquilo que vimos na aula anterior. E o sentido figurado, linguagem figurada, conotação novos sentidos, eu ligo ao texto literário. Tá, isso aqui não deixa de ser uma repetição. Agora, vamos ao que é novo aqui. Conceitos semânticos. Não, Pablo, a linguagem formal e informal é isso aqui, ó. É aquela parte do edital, registros de linguagem. No registro de linguagem, que a gente vai falar no final da aula de hoje, em linguagem formal, né, padrão culto, a linguagem padrão e linguagem informal, tá certo? Então é nesta parte do edital que a gente fala na linguagem formal e informal, registros de linguagem, que é o último tópico da aula de hoje, tá bem? Pessoal, então, olha só. Primeiro, então vamos aqui aos conceitos semânticos. Primeiro ponto que a FGV gosta de cobrar muito antônimos, só que a FGV está cobrando antônimos muito como antítese. Tudo bem, não faz mal. Embora no edital tenha funções da linguagem, que é diferente de figuras de linguagem. Funções da linguagem, veremos, vamos gravar na sexta agora, a função pessoal conativa, função emotiva, função metalinguística. A metalinguagem é outra coisa. Figura de linguagem é a metáfora, é a antítese, é a metonímia. A FGV não está colocando no seu edital figuras de linguagem, mas ela pode cobrar, pessoal, o sentido figurado ao próprio e ela coloca, sim, nas questões antítese. Ah, mas como é que ela coloca antítese? Porque eu tenho de saber que a antítese são palavras que se opõem em relação ao sentido. Antônimos, a lógica é antônimos. Então, sim, no edital, na prova, pode aparecer antítese. Lembra de antônimos. Então, pessoal, olha aqui, ó. Fechar e abrir. Alto, baixo. Grande, pequeno. Bem, mal. Muitas aqui eu tirei de provas da FGV mesmo. Ó, cedo, tarde, nunca, sempre, muito, pouco, mais, menos, sair, entrar, perto, longe, leal, desleal. Quando eu faço uma negação com prefixos negativos, eu estou criando uma antítese. Feliz, infeliz, próprio, impróprio, igual, desigual. Existe, pessoal, eu vou falar uma coisa que pode parecer absurda. Não sei se vocês já notaram que a FGV repete frases. Eles repetem frases, repetem muito. Eu não estou falando que eles repetem questões, mas as frases eles vêm repetindo. Eles adoram perguntar, e eu pergunto para vocês, é antítese hoje e ontem?
ou hoje e amanhã, ou ontem e amanhã. Isso aqui é antítese? Não. Não há uma oposição entre hoje e ontem, ou ontem e amanhã, pessoal. Não temos uma oposição. Estão marcando dias diferentes aqui, certo? Mas não é uma oposição. Tudo bem? Tá bem? Então, aqui não é uma oposição. Depois, eles também trazem sinônimos, só que não é bem assim, é muito mais uma questão ligada ao vocabulário. Palavras com sentidos com sentido semelhante. Uma questão de vocabulário, ó. Lar, semelhante a casa, medo, semelhante a temor, apesar de, a despeito de, desnudo, pelado, secar, enxugar, mormente, sobretudo, principalmente, acima de tudo. Claro, assim, pessoal, não existem sinônimos perfeitos. A gente diz, vou pintar minha casa. A gente não diz, vou pintar o meu lar. Lar está ligado mais a um conceito familiar, casa ligada também a uma questão material, né? Morro de medo de andar de avião. Dificilmente alguém diria, morro de temor de andar de avião. Então, sinônimos perfeitos não existem. Sinônimos ligados à área do vocabulário. Depois, pessoal, parônimos. Palavras que são semelhantes em relação à grafia e ao som. Lembra desse início aqui, ó? Associa parecido. Mas são diferentes em relação ao sentido. Então, são palavras semelhantes. Semelhantes em relação à grafia e som, mas diferentes em relação ao sentido, pessoal. Ratificar. Ratificar é confirmar. Retificar. Faltou o R aqui. Retificar. Retificar, pessoal, é corrigir, ajustar, arrumar. Acidente. O acidente está ligado, pessoal, à desgraça. Incidente é um acontecimento. Depois eu tenho infringir, desrespeitar. Eu tenho infligir, aplicar pena. Mandado, aqui a FGV gosta bastante. Pessoal, mandado veio da questão de... Tá trancando o vídeo de vocês? Como é que tá aí? 1, 2, testando. Alô, alô, alô. Não, tranquilo, Pablo. Não. O mandado veio, pessoal, do verbo mandar. O juiz manda, particípio. Então, por isso que a gente fala que aqui é a ordem judicial. Tá? O mandato. Mandato, tudo ok, Sandra? Mandato é a delegação de poder. Então, por isso que a gente fala que é o mandato do político. O que é delegar poder? Quando a gente vota em alguém, nós temos aqui no Brasil a democracia representativa. A gente vota em alguém, seja vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador, para nos representar. Então, ele tem um mandato, que é a delegação de poder, pessoal, certo? Por isso que aqui é um mandato de um político. Por isso que também, pessoal, eu posso entender mandato como uma procuração, viu? A gente entende também mandato como uma procuração. Cumprimento, duas coisas. Ou é o ato
de cumprir, estava no cumprimento do dever, quando se feriu, ou é o ato de saudar, saudação, né? E o comprimento é a medida, é a extensão. Pessoal, eu quero falar agora, existem dois aqui, um parônimo e o outro é homônimo, que aparecem muito na FGV. Mas FGV é uma banca repetitiva, tá? O que aparece muito na FGV? Anota aí, porque é meio confuso. Ó, eu tenho muito na FGV em vez de e ao invés de. Anota aí. Isso aqui é um parônimo. Eu quero que vocês entendam qual é a lógica. Em vez de, no tradicional, era sempre uma ideia de substituição. Substituição. Por isso que em vez de, a gente sempre fala o seguinte, ó, em vez de é em lugar de, ou em substituição a alguma coisa. Tradicional. Espera aí. Ao invés de, não é uma substituição. Ao invés de, é sempre que houver uma ideia de contrariedade. Então, por isso que a gente fala que é ao contrário de. Tá? Nós estamos no campo tradicional. E para quem pensa que FGV é uma banca moderna, é uma banca evoluída, não é. É uma banca tradicional. Quando falamos em língua portuguesa, como eles cobram questões diferentes, alguns pensam que a FGV é evoluída. Não é. FGV é tradicional. Porque na evolução, hoje em dia, os livros de português já aceitam, em vez de, com a ideia de contrariedade também. Já aceitam. Tanto é que a FGV, para não haver recurso, ela até fala, olha, o tradicional. Ela chega a falar assim. Então vamos lá. Embora em vez de também possa ser hoje ao contrário de, eu vou colocar aqui como eles gostam de cobrar. Um é em substituição e o outro é ao contrário. Letra A, espaço, rir. João chorou. Letra B, espaço, ir ao shopping, vírgula, foi ao colégio. Vamos começar aqui, ó. Tá bom. Pessoal, o que vocês acham da letra A? Em vez de rir, João chorou. Ao invés de rir, João chorou. Pegando tradicional, porque no moderno hoje liberaram tudo, né? Qual é o certo aqui? Em vez de rir, João chorou. Ao invés de rir, João chorou. Na nossa semântica, rir é o contrário de chorar. Então é contrariedade, pessoal. Ou seja, ao invés de rir, João chorou. Certo? Depois, em vez de ir ao shopping, foi ao colégio. Ao invés de ir ao shopping, foi ao colégio. Aqui não há uma contrariedade. Ah, mas para o adolescente há. Não é contrariedade entre colégio e shopping, né, pessoal? Então há uma substituição. Se há uma ideia de substituição, é em vez de ir ao shopping, foi ao colégio. Pessoal,
Tudo bem ali? Conseguimos? Foi? Agora, olha só. Outro que aparece não é exatamente um parônimo, mas a FGV gosta muito, é de seção. 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 E seção. Seção pessoal com S e SS é sempre que eu subentender qualquer reunião de pessoas, mesmo que sejam duas pessoas numa sessão de terapia. Claro que o original é psicoterapia, né? Mas a gente fala hoje de terapia. Sessão de cinema, sessão de reunião de deputados, vereadores, sessão da Assembleia, sessão pessoal da Câmara, enfim. Sessão, em Portugal também se usa secção, né? É setor. Então aqui é setor, ou seja, parte de um todo. Seção pessoal com C e SS é o ato de ceder. Então é cedência. Fez uma sessão de livros, né? Cedeu livros, doou livros. Esses dois aqui aparecem muito. Principalmente, pessoal, esse primeiro aqui, ó. É muito normal. Agora, olha aqui, pessoal. Outra coisa que também hiperônimos. Hoje em dia, eu até acho que hiperônimos com polissemia, pessoal, tem muito na FGV. O que é hiperônimos? Relação entre palavras em que se parte do sentido geral para o particular. Nós já analisamos um pouquinho disso na aula passada, quando falamos da coesão por hiperonímia. É a mesma lógica. Ó, se parte do sentido geral para o particular, genérico para o específico. Então eu tenho genérico e vou para o específico. Animal é genérico, cachorro é específico. Fruta é genérico, melancia é específico. Carro é genérico, Fusca é específico. Cidade é genérico, Florianópolis é específico. Cor é genérico, vermelho é específico. Escritor genérico, Machado de Assis é específico. Pássaro genérico, bem-te-vi específico. Felino é genérico, gato específico. Só que na FGV eles adoram perguntar coesão por hiperonímia. E na coesão por hiperonímia vocês têm de cuidar a lógica, porque na coesão eu vou utilizar aqui a questão da retomada. Tá? E aí na prova, primeiro vem, olha só, o específico e depois vem o genérico, porque eu retomo por hiperonímia. Como eu retomo por hiperonímia, a tua lógica da prova é o genérico. 1, 2, testando, alô, alô, alô. O genérico retomando o específico. Tudo bem aqui, pessoal? Então só tem que cuidar na hora da prova, porque eles adoram a coesão. Se eles adoram a coesão por hiperonímia, o que é hiperonímia? É o genérico para o específico. Aí, na hora da prova, dá um nó na cabeça, porque primeiro vem o específico e depois vem o genérico, porque é uma retomada. Então, o genérico está retomando o particular, o específico. Tudo bem aqui, pessoal? Entenderam? Foi? Vamos lá. Então, hiperonímia cai muito polissemia. Aqui, muito também. Poli, vários. Semia, sentidos. Uma mesma palavra assume vários sentidos. Usos figurados. Usos figurados. Exemplo cabeça.
Tive um corte na cabeça, parte superior pessoal do corpo. Prenderam o cabeça da gangue, o líder. O churrasco vai dar R$10 por cabeça, por pessoa. Tem boa cabeça para cálculos. Pode ser tem bom raciocínio ou boa memória para cálculos. Maria é uma das grandes cabeças do jornalismo, uma representante do jornalismo, reconhecida por outros, né? É muito cabeça, inteligente, só tira 10. Agora, pessoal, não esquece. Polissemia. Uma mesma palavra que assume vários sentidos. Às vezes a gente não enxerga a polissemia. Então, eu tenho uma palavrinha que assume vários e vários sentidos, pessoal, por meio de usos figurados. Aqui o exemplo de cabeça, e nós já faremos questões, daqui a pouco, abordando a polissemia. Mas quando eu coloco assim para vocês, ó, vela, por exemplo, o que vocês pensam? Vela. Vocês pensam em quê? Existe polissemia na palavra vela? Vocês pensam em quê em vela, pessoal? O que vocês estão pensando em vela? Bom, ou ainda, né? Via. O que eu penso em via? Quando eu coloco vela, eu posso pensar, por exemplo, pessoal, na vela de um carro. Né? Lembra da vela do carro? Eu posso pensar na vela de um veleiro. A vela de um veleiro ali, pessoal, para que eu possa navegar, bata o vento. Eu posso pensar na vela que nós temos em casa quando falta luz. Já pensei em 3. Eu posso pensar, inclusive, no verbo velar. Já pensei em 4. Está vendo isso? Está entendendo a lógica da polissemia? Via. Eu posso pensar em via como um caminho. A melhor via para chegar ao centro da cidade é tal. Melhor caminho, via. Eu posso pensar em via como uma cópia. Preciso da segunda via do documento, uma cópia do documento. Eu posso pensar em via como meio. Me envia, por exemplo, pessoal, a via como um meio, agora me faltou um exemplo aqui. Bom, mas também pode ser meio, só faltou o exemplo, né? Eu posso pensar em via como o verbo ver. Ele via sempre o mesmo filme, tá certo? Então, vela de cera, isso, vela de carro, perfeito. Então, isso é a polissemia. Quando eu pego uma palavra e começo a pensar, né? Isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Só que eu tenho que abrir a mente na polissemia, tá? Porque senão a gente fecha e parece que é uma coisa só, né? Então, na polissemia, a gente tende a abrir a mente e vocês vão ver daqui a pouco com as questões da FGV. E por fim, temos a ambiguidade, pessoal. Ambiguidade há mais de um sentido. Há mais de um sentido. Olha só. As pessoas que falam alto frequentemente perdem a voz. A ambiguidade é difícil de encontrar às vezes. Eu tenho que parar, pensar. Esse frequentemente gera uma ambiguidade porque eu posso fazer referência a falam alto ou eu posso fazer referência a perdem a voz. Eu vou ler com pausa para que vocês entendam. Olha só. As pessoas que falam alto frequentemente perdem a voz. Falam alto frequentemente. Então elas estão sempre falando alto. Ou as pessoas que falam alto frequentemente perdem a voz. Entenderam isso? Então, o frequentemente pode se referir a falar alto,
pode se referir a perder a voz. Eu gerei uma ambiguidade. Carlos disse a Pedro que seu carro foi roubado. Aqui eu também gero uma ambiguidade no seu carro, por razão de fato do seu, que eu não sei se o seu se refere ao Carlos, seu carro foi roubado, o carro do Carlos, ou o seu se refere pessoal, ou o seu se refere a Pedro. Tá? Carlos disse a Pedro que seu carro foi roubado. Isso, o meio, o via terrestre, né? Então, o meio terrestre, transporte por via terrestre. Perfeito, Gabi, obrigado ali. Então, como a gente estava falando antes, o via pode ser o verbo ver, pode ser o caminho, pode ser o meio, né? Pode ser a cópia, a segunda via. Isso tudo é polissemia, tá, pessoal? O poema do autor de que gosto é este. De que gosto, o que poderá retomar autor, eu gosto do autor. O que poderá retomar poema, eu gosto do poema. De que gosto, o autor ou poema. Essa aqui é uma frase da FGV que muitas pessoas não conseguem entender por que há ambiguidade. Olha só. A demissão do ministro causou indignação. Na língua portuguesa, pessoal, nós temos uma questão tradicional da FGV, que é complemento nominal versus adjunto adnominal, que a gente vai falar na aula número 4, que é a aula gramatical, né? Muitas vezes eu fico na dúvida se é complemento ou adjunto pelo sentido. O complemento nominal é passivo. O adjunto adnominal é ativo, né? Numa diferença que nós temos lá. Não sei se vocês conseguem perceber que eu não sei qual é o valor do ministro. A demissão do ministro causou indignação. Como assim? Se o ministro está sendo ativo em relação à demissão, ele demitiu alguém, e essa demissão de alguém causou indignação, ou se o ministro está sendo passivo em relação à demissão, ele foi demitido e essa demissão está causando indignação. Então aqui, pessoal, a frase é ambígua. Pela questão gramatical de passivo ou ativo, se é complemento ou adjunto, que é uma outra história que veremos na aula de gramática, mas essa frase é ambígua por essa razão. Eu não sei se o ministro demitiu alguém ou se o ministro foi demitido. Conseguiram pegar aqui a lógica, pessoal? Foi. Pendurado na janela, o fiscal segurou o candidato. Eu não sei exatamente quem está pendurado na janela. Se pendurado na janela está o fiscal, ou se pendurado na janela, pessoal, está o candidato. Eu não sei quem está pendurado na janela. Pendurado na janela, o fiscal segurou o candidato. Daqui a pouco o fiscal está pendurado na janela ou o candidato está pendurado na janela. Depois, outra frase tradicional, José viu o incêndio do prédio. Esse do prédio também, a razão é uma razão, pessoal, gramatical. Eu posso entender que do prédio é adjunto adnominal do incêndio, incêndio do prédio, ou complemento nominal, né? Essa aqui a gente verifica depois. Ou o do prédio é adjunto adverbial de lugar. Então, José viu o incêndio do prédio. Ele estava no prédio e viu um incêndio que estava ocorrendo em outro lugar. Ou José viu o incêndio do prédio, ele não estava no prédio, ele viu o prédio em chamas. Então é uma frase ambígua também. Pessoal, agora vamos às questões da FGV para que vocês possam entender. Questão número 1 da FGV.
Em todas as frases abaixo, retiradas de cartas de leitores de jornais diversos, os redatores procuraram evitar a repetição de palavras idênticas. A frase em que a estratégia empregada para isso foi a de utilização de hiperônimos, vocábulos de conteúdo semântico geral, Então, claro que a FGV, a nossa amiga FGV, deu uma dica, mas ela não falou exatamente. Pessoal, me ajuda aqui. Qual é a lógica? Tá falando que eu vou retomar por meio de hiperônimos. Qual é a lógica, então? Se eu vou retomar, significa que primeiro aparece o específico e depois vai aparecer o geral. Ou seja, o geral retoma o específico. Entenderam isso? Letra A. A funcionária tinha o hábito de gritar com os cidadãos que procuravam a sessão, por isso foi transferida. Isso e hábito de gritar. Letra B. Logo depois de o tenente ter sido atropelado, a ambulância chegou e levou o militar para o hospital. Militar e tenente. Letra C. Os índios têm direitos assegurados na nossa Constituição e por isso mesmo os direitos dos indígenas devem ser respeitados. Indígenas, índios. Letra D. Os estudantes brasileiros que participaram da feira obtiveram prêmios importantes, o que demonstra que não falta a nossos alunos competência, alunos estudantes. E letra E. Os animais sofrem com a poluição, por isso a recomendação é que protejamos nossos cães e gatos. Cães e gatos, animais. Com vocês. Com vocês. Então, foi. Esperava só mais um pouquinho para a gente já fazer, pessoal. Importante sempre que vocês entendam. Nosso objetivo, pessoal, é ter um desempenho espetacular na FGV. O que é um desempenho espetacular? 80% da prova. Espetacular. 70% já é ótimo, né? Espetacular é 80%. E teremos. A gente vai deixar uma margenzinha porque eles vão criar questões malucas, isso é normal, mas essas questões a gente vai entender para não errar. Vamos lá. O hábito de gritar. Não, isso aqui é uma retomada por coesão anafórica, por meio de um pronome. Lembra da anáfora? Por meio de um pronome. Isso é um pronome. Agora, militar, pessoal, é o geral. Tenente é o específico. Então, é do geral, porque dentro militar poderia ser o tenente, poderia ser o soldado, poderia ser carreira de oficiais, né? Ou seja, pessoal, poderia ser capitão, major, tenente, coronel, coronel. Tudo isso é militar. Então, militar é o geral. Tenente é o específico. Letra B. Índios e indígenas está como sinonímia. Estudantes e alunos está como sinonímia. E aqui, olha a sacanagem, pessoal, da letra E. A hiperonímia está ao contrário. A hiperonímia está de animais para cães e gatos. Aqui está o hiperônimo. Mas, como falou para nós para evitar a repetição, numa retomada, olha, eles colocaram a letra E para a gente marcar. Está ao contrário. A hiperonímia se dá de animais para cães e gatos. Tá? E eu queria primeiro o específico, depois o geral. Porque é uma hiperonímia por coesão, de retomada, né? Então, por isso que não é letra E. Pessoal, olha a próxima da FGV. Em 4 das frases abaixo, há polissemias intencionais. O que é polissemia? Quando uma mesma palavra tem mais de um sentido. Relacionadas à empresa responsável por elas, assinale a única frase isenta de polissemia. Jornal.
Notícia e cafezinho devem ser quentes. Restaurante. Aqui levamos a massa em consideração. Empresa de ônibus. A vida é passageira. Delegacia. Estamos presos ao dever. Banco. Nossa fé nunca nos abandona. Então, pessoal, eu tenho polissemias intencionais, né, de propósito, mas em uma delas eu não tenho polissemia. Em uma delas eu não tenho polissemia. Vamos lá? Então vamos lá. Jornal. Notícia e cafezinho devem ser quentes. Aqui a polissemia com a palavra quente, pessoal. Cafezinho quente, realmente quente, né? Notícias quentes, importantes. Aqui levamos a massa em consideração. Massa, pessoal, a comida, massa, o conjunto de pessoas. A vida é passageira. Passageira, pessoal, pessoa que está em uma locomoção de um transporte, né? Pode ser até privado, Uber, pode ser o táxi, passageiro igual, né? Ou passageira de passar mesmo. Estamos presos ao dever, delegacia, presos, pessoal, de estar preso, né? Ter a liberdade proibida, presos ao dever, estamos muito dedicados ao dever. Agora, nossa fé nunca nos abandona em relação ao banco, pessoal, não. Então, não tem lógica aqui. Equador. Foi. Depois, olha essa próxima aqui, ó. Algumas palavras só possuem um sentido, monossemia. Mas a grande parte delas, mais de um sentido, polissemia, que são identificados pelo contexto ou pela situação. A frase abaixo, em que é possível a identificação de mais de um sentido na palavra capa, é: a fotografia impressa na capa valorizava o visual do livro. Assim que entrou, pendurou a capa ainda molhada no cabide. Mandei fazer uma capa de lona para o nosso sofá. Uma grande capa plástica protegia o carro na garagem. A feitura letra E da capa custou muito mais do que o previsto. Onde que a palavra capa, pessoal, eu posso entender mais de um sentido? Onde que a palavra... Ou eu poderia também entender onde que a palavra capa não tem um sentido exato, né? Eu não tenho uma exatidão em relação à semântica da palavra capa. Conseguimos, pessoal? Foi? Algumas dúvidas ali, tá. Olha só. Existem 4... A palavra capa tem muitos significados, como a própria questão já mostrou. Mas vocês vão notar que pelo contexto eu sei que capa de que eu estou falando. A fotografia impressa na capa valorizava o visual do livro, capa do livro. Eu sei que capa que é. Assim que entrou, pendurou a capa ainda molhada no gabinete. Capa ainda molhada, capa de chuva. Eu sei que capa que é. Mandei fazer uma capa de lona, aqui já está específica, capa de lona, para o novo sofá. Dinamarca, uma grande capa plástica, já está específica, protegia o carro na garagem. Agora, a feitura da capa custou muito mais do que o previsto. Feitura da capa o quê? Feitura da capa do livro? Capa de chuva? Capa de lona? Capa plástica? Que capa é essa? Eu não sei. Então tá aqui. Entenderam qual é a lógica ali, pessoal? É a única capa. Não sei que capa que é. Não sei. Conseguimos?